Aí eu recebi uma encomenda de fazer um projeto de um naviozinho que são os navios de instrução de manobra da Escola Naval. Aqueles meses eu fiz, foi o meu último trabalho em engenharia naval, antes de ser designado para São José dos Campos, porque aquele método que tinham vendido de enriquecimento na Nuclearbras era o maior blefe, é o maior fake news da história mundial. Era que o gás eu queria que todo o ciclo do combustível fosse feito aqui no Brasil. E a Agência Internacional não deixou que transferisse a tecnologia centrífuga, nem o alemão podia transferir. E ofereceram uma ideia de um professor lá que escolheu um novo método, que é chamado jet nozzle. A ideia, nunca tinha havido uma experiência em laboratório, nunca tinha enriquecido 1 miligrama com aquilo. O Brasil gastou $1 bilhão e 600 mil dólares nesse negócio. Agora, lá, quando eu cursava em MIT, na parte de ciclo do combustível, um dia o professor Benedict, que era uma das autoridades americanas, trabalhou naquele projeto Manhattan, que ele ele deu uma aula sobre o jet nozzle, esse que aí escreveu no quadro negro, lousa, como diz o paulista. Aí, no fim, botou o giz lá, riu e falou: os brasileiros acreditaram e compraram isso. E eu fiquei quieto, na terra dos outros a gente só ouve, não dá opinião, né? 2 dias depois eu estava no refeitório de estudante com o meu bandejão. Vejo, tá ele, naquela época eu chamava de velhinho, ele tinha 83, eu tenho 84, para mim hoje ele seria um garoto, né? Ele chegou e falou: Mr. da Silva, may I join, posso almoçar com você? Eu estranhei ele era um professor emérito que criou o curso de engenharia nuclear no MIT. Foi lá, claro, professor. E ele era uma distinção, uma modéstia. Em geral, os caras que são muito inteligentes, eles são muito modestos. Aí ele almoçou comigo, depois falou, almoçamos, conversamos. Ele era por dentro do que estava ocorrendo no mundo. Era impressionante, era fantástico, uma conversa muito boa. Quando acabou o almoço, na realidade eu forcei esse encontro, porque eu fiz um comentário muito desagradável para o seu país em sala. E eu vim pedir desculpa. Eu olhei sério para ele e falei: professor, o senhor esqueceu de um problema, de um detalhe. Aí ele, todo preocupado, muito educado, falou: o que foi? Eu falei: professor, aquilo é verdade científica. Quem fala a verdade não tem que pedir desculpa, não. O senhor demonstrou o óbvio. Aquela aula eu tinha mostrado que aquele que tinham comprado, que o gás... Aí eu botei no relatório: não dá, essa porcaria não vai dar certo. E lá em São José dos Campos, na época, tinha muita esperança que um enriquecimento por excitação de laser desse resultado. Na época não era só aqui no Brasil. E tinha em São José dos Campos um cara da Força Aérea, um físico, uma pessoa fantástica. Então eu fui para lá para avaliar se aquilo dava certo, que no relatório disse: vamos avaliar, se tiver dando certo, vai ter que criar. Se a avaliação chegar à conclusão que não vai dar resultado em 30 anos, né, aí a gente começa a centrífuga, porque algo me diz que ultracentrífuga a gente pode desenvolver, vai ser difícil, mas vai poder. Aí eu passei os 4 meses, aí no dia que eu fui, nós tínhamos mudado em junho para esse apartamento aqui, e quando chegou em novembro, eu levei uma semana para comunicar à minha família que a gente tinha mudado do Rio para São José dos Campos, que eram mocinhas. Foi uma semana de sofrimento para ter coragem de comunicar. Aí começou dia 8 de março de 79, então fui lá e eu consultei os melhores físicos do Brasil, porque aquilo é um processo de física. E o maior físico do Brasil, o Sérgio Porto, esse camarada é um grande físico, foi ele que iniciou o curso de física na Unicamp. Comecei com ele, aí eu vi que ele não ia dar certo, aquilo não daria, 20, 30 anos não daria resultado. Aí fui a Brasília pedir permissão para começar. Aí me deram, mas era eu só. Então,
A minha proposta era o seguinte, não era um programa de marinha, era um programa do Brasil. Pegar os melhores camaradas, orientadores da universidade e fazer um núcleo de engenheiros novos, escolhidos não por indicação política. Eu entrevistei os primeiros. Até foi engraçado que o presidente Figueiredo tinha começado com ele, tinha proibido a contratação. Aí o diretor do IPT de São Paulo, que era um cara muito... o Pereira de Castro, ele conversou com o secretário de Ciência e Tecnologia, a pedido meu, para contratar 30 engenheiros e 60 técnicos para trabalhar em projetos estratégicos da Força Armada. Como a Marinha tinha classificado o programa de ultra secreto, quer dizer, eu era vinculado direto ao 7º Comando Armado, eu fui a Brasília pedir permissão para como é que eu podia colocar num projeto ultra secreto 30 engenheiros civis e 60 técnicos, pago pelo governo de São Paulo. E o médico Maximiano era um jeito tão fantástico que ele falou, não, e você tem um telefone que eu quero agradecer a eles, aceito e quero telefonar agradecendo. Então o projeto começou assim, foi um arranjo pessoal. Quer dizer, o fato de eu ter cursado a Escola Politécnica é que permitiu. Hoje a Marinha tem o centro de pesquisas da Marinha, é no meio da USP, é uma jabuticaba. É o único país do mundo que uma força armada tem um centro de pesquisa no meio da maior universidade do país. Graças a essas amizades, porque não foi imposto, não foi na base da amizade que nós começamos botando um centrinho de pesquisa que depois se transformou num instituto de pesquisa grande. Quer dizer, foi ver como é que a amizade estudantil é uma coisa. Depois, outra coisa que houve é o seguinte, tinha havido um congresso de Ibiúna, que tudo quanto é estudante... Aí eu falei com o comandante Maxiano, olha, eu não posso fazer distinção política no projeto, porque tudo quanto é rapaz foi a Ibiúna, e foram fechados como comunista. Ele falou, a decisão é sua, rapaz. Só não pode ter conversa de política na hora de trabalho. Eu falei, não, isso eu garanto para o senhor. Então nós fizemos aquele projeto que não interessava o time de futebol, religião e qual o viés político, por causa do almirante Maximiano. Então o almirante Maximiano é um chefe de marinha, vai levar 200 anos até aparecer um cara com a mentalidade dele, que hoje falar isso é fácil, mas naquela época, em que havia tortura, o diabo, você imagina, então o pessoal trabalhou e havia um clima de confiança interna. Então foi um desafio, porque quando eu receber a missão, nenhum oficial de marinha tinha recebido no mundo aquela missão, que eu tinha que desenvolver o ciclo do combustível e a instalação de propulsão. Então o nome do conjunto todo era Ciclone, era Chalana, o nome do programa. O Centrífuga foi dado o codinome de Ciclone, e a propulsão foi dada Projeto Remo. Então, no fim, eu estava com 800 e poucos engenheiros contratados. É pago pelo Conselho de Segurança, grande parte dele. Era diferente a mentalidade. Bem, o sistema político é engraçado. O Figueiredo e o Geisel, alguns caras que saíram agora, eram chamados de comunista. O Geisel foi chamado de comunista. Figueiredo foi chamado de comunista porque ele deu anistia. Os dois lados queriam que ele desse para um só. Mas o Figueiredo era diferente desse camarada que saiu. Ele saiu em março e ficou impressionado com o resultado, que foi que a nossa centrífuga é diferente. A ideia desse tipo de centrífuga eu tive numa palestra que eu assisti, que o americano, o processo de enriquecimento dele é difusão gasosa, outro mesmo. Mas é um método que gasta muita eletricidade. E eles estavam pensando em desenvolver a centrífuga, tem um camarada de uma firma chamada Martin Marietta, que fez uma palestra. Eu assisti, porque segunda-feira, toda segunda-feira à tarde, tinha uma palestra que eles incentivavam. Até no intervalo tinha donuts, que é aquela rosquinha com café para incentivar. Mas eu ia porque eu gostava. E eu assisti aí eu pensei, o que eles estão tentando fazer
simplificar um pouco vai dar certo. Aí já vim com ela arrumada na cabeça. Quando nós começamos o projeto, evidentemente, que tudo é feito em equipe. Nada o cara dizer que foi sozinho. Assim, os grandes projetos dependem de como a equipe se combina e se dedica. Quem disser que ele fez é uma conversa fiada. Nós tínhamos uma equipe que dava gosto de trabalhar com eles. Se eu ficasse parado na frente, eles chutavam meu traseiro. Então, foi por isso que foi uma coisa inédita no mundo. Nós desenvolvemos a nossa centrífuga é completamente diferente, até hoje é considerado um projeto avançado. Desenvolvemos a propulsão todos os equipamentos, eu não sei por que não está rodando, porque todos os equipamentos que pertencem à propulsão foram fabricados aqui no Brasil. Os geradores são diferentes, elétricos, para não ter ruído. Tudo foi fabricado, mas depois, de uma certa época, caiu em banho-maria. Foi uma pena, e está em banho-maria até hoje. Então, a engenharia nuclear foi uma cachaça que o destino trouxe. E a sorte de ter de conseguir trabalhar junto com a equipe. Os gerentes eram fantásticos, os chefes de serviço eram os melhores que haviam. Aí havia participação da Universidade de Santa Catarina. O curso de choque, ruídos e vibrações de Santa Catarina apareceu em decorrência do projeto, que teve o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia, o Renato Archer, tinha sido aluno do Álvaro Alberto quando ele fez a Escola Naval. O Renato Archer tinha sido oficial de marinha. E foi com a minha cara. No dia que nós inauguramos a Alamar, foi uma loucura, porque em maio de 88, o governo do Sarney, o general Banho-Madeni, que era um cacheiro, falou, olha, o presidente Sarney foi convidado pelo presidente Alfonsin para vir visitar o Pico NGU, onde os argentinos enriquecem o urânio. Eu falei, general, onde eles dizem que enriquece, é que isso é uma mentira, que o presidente da comissão de energia nuclear lá, ele queria ficar no cargo, essa é mentira, isso é uma mentira. Aí expliquei por ele porque precisava de muita eletricidade e na Guerra das Malvinas os ingleses tinham fotografado, tudo não tinha. Ele falou, não, de qualquer maneira o presidente, e ele vai em setembro, isso em março do ano, dá para em abril do ano que vem, em março do ano seguinte, o presidente, ele convidar o presidente Alfonsin para ver o Brasil. Mas ele já viu que esse negócio da Nuclebras não vai dar resultado. Ele quer mostrar um troço mais importante. O senhor está propondo fazer uma usininha escola que eu tinha demonstrado que podia enriquecer, com 3 ultracentrífugas, que nós fizemos artesanalmente parte das peças no Arsenal de Marinha, que o diretor não queria fazer, eu fiz, os mestres lá, era meu amigo, faziam, eu levava o material, eles faziam. Depois nós construímos 25 máquinas, eram 17 para fazer uma mini cascata, porque o aquecimento de urânio é igual uma escada, a cada degrau dá um saltozinho. Então, tinha que fazer uma mini cascata para demonstrar que dominava a teoria de cascatas, de ultracentrífuga. E algumas máquinas a mais para a gente destruir, para testar mesmo. Que era um conceito novo, até hoje no mundo, a levitação magnética total. Era uma maluquice. E conseguimos isso porque, outra vez, as mulheres influenciam bem a vida do Brasil. Teve uma brasileira que foi cursar pós-graduação em Direito. Ele era professor lá em Houston, Texas. Se apaixonou por ela. Quando ela veio, ele veio para o Brasil. Então, era uma autoridade mundial em magnetismo. Quando eu soube que o diretor do IPT disse que tinha esse cara, isso é uma joia. Nós procuramos assim,
os melhores que havia no país para orientar aquela juventude que eram os melhores de curso. Foi assim que foi feito. E também eles passaram a gostar. O cara que trabalhava na coisa, ele trabalhava como se fosse para ele. Ele não trabalhava... Tinha amor. Tinha amor. Mas voltando à inauguração, ele falou, dá para fazer aquilo que o senhor está propondo, aquela usina-escola, que é a usina-escola lá da usina maior que depois fizemos. Aí eu fiquei olhando para ele e pensando, ele falou, dá ou não dá? Aí ele perguntou para mim, eu falei, general, tem que dar, porra. Aí ele falou, almirante, era quanto almirante? Eu tenho a impressão que eu e o senhor entramos na porta errada. O senhor devia ter entrado para a cavalaria e eu para a marinha. Então, e nós fizemos, foi uma loucura. Nós fizemos em 9 meses uma usina. Não tinha prédio, não tinha nada. Agora, tinha uns gerentes fantásticos, tinha uma turma. Mas voltando, quando o César Maia foi lá, ele perguntou, por que eu tenho a sensação que tudo dá certo aqui? Falei, não, nada dá certo de saída. Mas o senhor deve ter notado que nós estávamos lá em Aramar, estavam voltando para São Paulo. O senhor deve ter notado que cada camarada ele trabalha como se fosse dele, ele tem amor àquilo que faz. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Vamos chegar em São Paulo, trocar de carro lá, que o senhor vai para o aeroporto. Os engenheiros não ganham hora extra, a mais pela hora extra. E o senhor vai encontrar uns 30 carros no estacionamento. Carro, em geral, é de engenheiro, não é de técnico. Chegamos no estacionamento lá do Item, tinha 90 carros. Aí ele ainda brincou comigo, porque aqui no Rio, em São Paulo, que se fosse no Rio, eu ia tomar choppinho na praia. Mas não era. Você sabia que o pessoal ficava, porque ele se dedicava àquilo. Eu falei, a razão de as coisas dar certo é que cada um se sente... eu não dou ordem para ninguém. Cada um sabe... então era um ambiente muito bom. Então, no dia que completou meu tempo na Marinha, foi 28 de agosto de 94, eu mandei uma... Porque a diferença que houve assim, na Escola Naval eu estudava... Eu passei a tomar gosto para estudar na Escola Politécnica. E muito depois do curso do professor Vitor Moacir de Souza Lima. Aí eu mandei um convite, ele estava velhinho, né? E quando cheguei era para passar as funções no último dia, porque passar as funções em Aramar, porque na USP, como hoje, que todo mundo anda fardado, não andava fardado em local nenhum. Era uma organização de marinha que andavam todos, inclusive do interior. Aí estava lá o professor, mas eles queriam uma cerimônia militar lá para não irritar a USP, né? Encontrei o professor, dei um abraço dele, pô, professor, você sabe que o senhor é o responsável por isso aqui, que era, mas não é uma coisa que quem vai lá fica... Ele falou, olha, eu sei que é mentira, mas eu gosto muito de ouvir. Ele era aquela conta. Por quê? Eu falei, professor, que até o seu curso, eu estudo primeiro é como tomar remédio. Depois do seu curso, eu passei a estudar para saber, com a sua modéstia, com a sua sapiência. Então, o senhor é responsável por esse projeto. Realmente, como um professor, eu tenho um respeito pelos professores, que eles são faróis que indicam a vida. E engenharia foi uma graça que o destino me deu. Realmente, eu considero a engenharia, tanto a engenharia naval, que eu percorri todos os caminhos, desde consertar navio, construir navio, até projetar navio. Esses 3 naviozinhos são muito elogiados pelas escolas, academias navais dos outros países. Aí passei para a área nuclear, dei a sorte de ter essa equipe, e fizemos coisa que ninguém fez. O Irã, por exemplo, ele comprou a tecnologia. Nós não compramos nada, ninguém, nós fizemos. Você não precisa construir uma usina para fazer com alto enriquecimento. É a mesma usina reciclando. E quando eu estava na eletronuclear, eu incentivei a
aumentar o número de cascatas, porque o Coutinho, que era do BNDES, era muito amigo meu, lá de São Paulo, ele era o Coutinho da Unicamp. Aí fizeram o seguinte, eu dou uma garantia de compra do combustível e você dá o financiamento BNDES a juros baixos. Então nós começamos a aumentar o número a capacidade instalada. Eu paguei por isso. Teve outra coisa que eu paguei, que em 2010 o presidente Lula foi convidado para ir a Washington, porque o Irã tinha comprado via Paquistão a tecnologia de enriquecimento. E estava uma controvérsia mundial com o Irã. E o Obama mandou uma carta para o presidente Lula com 7 itens. Se ele conseguisse a concordância naqueles 7 itens, ele assinava o acordo que mais tarde o Trump desfez. Aí o Lula é uma figura engraçada, meu cara não cursou nada, mas ele tem uma capacidade de dialogar muito. Conseguiu com o Ahmadinejad, que era o Ayatollah-chefe lá, concordasse. Quer dizer, enriquecia e o material enriquecido ficava na Turquia. Só que quando ele chegou de volta, a Hillary Clinton achou que era pouco. Aí fez uma reunião em Washington, convidaram 70 e poucos presidentes da República para assinar o protocolo adicional ao Tratado de Não Proliferação. E o ministro Jobim, que era o ministro, eu conhecia ele desde a época da Constituinte, que na Constituinte a pressão política de fora era para acabar com a pesquisa política no Brasil. Aí o ministro da Marinha, na época, passava uma semana por mês lá para começar a explicar, e um ano antes tinha havido Chernobyl, explicar que não era nada disso, eu explicar o correto. Então eu conheci o Jobim e conheci um camarada muito inteligente chamado Sigmarinda Seixas. Era um advogado que depois eu soube que era muito amigo, um jurista muito. Quando o Jobim foi escolhido ministro, ele me conhecia, ele me convidou o seguinte, eu passava uma noite, eu ia lá de noite, e a mulher do Sigmarinda Seixas fazia um caldo verde e a gente ficava tomando. Ele falou para eu dar um pequeno curso de defesa ao ministro Jobim. Então, o Jobim me conhecia. Quando chegou em 2010, o Lula foi convidado, ele foi acompanhando. Ele arranjou com o ministro da Minas e Energia. Eu fiquei por um mês assessor dele no Ministério da Defesa. E fui para lá. E eu já tinha trabalhado em 2 tratados. Eu sempre fui contra a rivalidade nuclear aqui na América Latina. O primeiro tratado, que foi o tratado com a Argentina, tripartite com a Argentina, é tripartite porque é Brasil, Argentina e uma agência. Eu tive ordem para ir lá negociar com a Raia Miúda, que você vê o Figueiredo é diferente desse cara, que o Figueiredo mandou o general Venturino falar comigo para ir lá, porque com o mais alto ele negociava, mas se a área técnica recusasse, então eu fui lá 2 vezes a Buenos Aires. Antes do Alfonsinho vir aqui, eles me convidaram para ver Pico-Anigê, eu estive na Patagônia, por isso que eu digo que eles nunca enriqueceram. E havia uma confiança mútua, porque tive 2 colegas argentinos que cursaram comigo. E desde aquela época, nós falamos, é bobagem ficar na rivalidade da América Latina, a gente tem que se unir, pô. Então, a gente trabalhou muito no ideário. Então, quando a declaração de Iperó, que o Alfonsinho assinou, que deu origem tinha sido trabalhado por a gente, ver que foi o primeiro termo que une acaba com a rivalidade na América Latina, foi assinado em Iperó no dia da inauguração de Aramar. Nesse dia eu ouvi do Renato Acha uma coisa é a coisa que eu guardo aqui no coração. Ele deu a volta
Ele tinha sido ministro da Ciência e Tecnologia, depois ele foi mudado de ministério, né? Ele pediu para dar outra volta e o ministro da Marinha era muito amigo dele. Quando chegou da outra volta, ele até estranhou que tinha um retrato do almirante Álvaro Alberto fardado. Ele falou, olha, eu nunca... O Alberto não tirava o retrato fardado. Você tem razão. Isso é uma fotomontagem aqui. Eu queria ter um retrato do almirante Álvaro Alberto aqui. E ele foi vestido na fotografia. Aí o almirante Samuel até brincou, Renato, esse aqui eles fazem tudo, até vestiu o Álvaro Alberto de farda, eles conseguem. Aqui. Aí o Renato bateu nas minhas costas, meu filho, você conseguiu. Eu falei, eu não, a minha equipe. Pois é, vocês conseguiram transformar em realidade os sonhos do almirante Álvaro Alberto. Então, foi uma coisa... Até hoje, como existe um problema de disputas internas, inveja, coisas, a Marinha não diz que eu trabalhei, eu fui um cara, nunca, assim, é o Álvaro Alberto que fez, coitado, ele estava no céu quando nós começamos o projeto. Sei lá, eu acredito em coisas sobrenaturais. Aquela benção dele, eu acho que funcionou. Entendeu? E não comigo só, mas que era uma equipe fantástica. E Israel Vargas, quando visitou lá, logo assim que passou da regime militar para o regime civil, foi criada uma comissão Vargas para avaliar. E o Israel Vargas, ele até exagerava, ele disse que depois do descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral, nós é que tínhamos descoberto. Ele ficou muito impressionado. Ele e o camarada que melhorou os cursos lá de Santa Catarina, esqueci o nome dele, é um nome de alemão. Esses caras eram gênios, né? E Santa Catarina trabalhou, porque lá a gente pegava os orientadores das universidades, por exemplo, tinha um professor de controle em Santa Catarina que vinha, camarada do estrangeiro, tirar doutorado com ele aqui. Ele era orientador. Os orientadores foram o melhor que existia no sistema universitário. Materiais São Carlos. Aquilo não foi um programa militar, foi um programa da comunidade científica brasileira, que a gente era fazer interface. Por isso é que deu certo. Porque a pesquisa é uma coisa engraçada, exige o contraditório. E a organização militar é boa para guerra, para coisa, mas ela não admite muito contraditório. E na pesquisa é fundamental. Então é um pouco incongruente o Instituto de Pesquisa dentro não estou botando nenhuma restrição que eu sou militar, é uma questão de mentalidade, o cara tem que desacoplar, a gente tem que existir. Uma vez eu tive uma discussão com o Carlos Gouveia na feira de Hannover, uma discussão danada, uma máquina que ia fazer onde a centrífuga fia, uma discussão danada, e tinha dois caras rindo, era o comandante Hamilton e o Pedro Paulo, que é engenheiro civil. Por que vocês estão rindo? Porque isso é a única organização no mundo que o engenheiro discute com um cara que é diretor, parece que vão sair no braço e daqui a pouco vai todo mundo tomar um chopp no jantar junto, que isso não existe. Então a gente tinha digamos, era admitido o contraditório. E tinha uma turma muito boa. O Carlos Gouveia, um tremendo engenheiro mecânico. Quando o Collor assumiu, a gente tinha que demonstrar que a gente era produtor de urânio e não pesquisador. Em 2 meses e meio, o Carlos Gouveia gerenciou a fabricação de 650 ultracentrífugas. Em 2 meses e meio. Em 2 meses e meio, nós construímos o primeiro módulo da usina de enriquecimento, que está funcionando até hoje. Mas você vê que o tipo de engenheiro que a gente tinha, nós tínhamos uma fina flor, na fina flor, mas que tem muito engenheiro bom no Brasil. Eu acho que, sei lá, havia... Bem, tinha emprego para engenheiro. Quando eu saí da Escola Politécnica, no último ano, na minha turma estavam todos empregados. Agora tem engenheiro dirigindo Uber, né? Sem nenhum demérito para o Uber, que trabalho é sempre honrado. Né? Eu aprendi com meu pai que trabalho é sempre honrado. Mas não havia maior, como é que se diz,
o prestígio na sociedade da profissão de engenheiro. Não é só de engenheiro, não, nas outras profissões é uma coisa... Mas a engenharia foi marcante a diferença. 2 pontos marcantes da minha vida. Eu trabalhei nas fundações daquelas torres que derrubaram, quando eu estava trabalhando, porque eles tinham desenvolvido um método de controle, que é quando chegava, o material tinha que chegar na hora que o local era pequeno, não podia ficar canteiro de obra. Então eles inventaram o método, depois o japonês batizou de just in time. E nós estávamos treinando naquilo, eu trabalhava na fundação, quando chegava o material, eu telefonava lá, chegou tal coisa, eu trabalhei nas fundações daquele, quando caiu aquilo, cortou o coração. Que engraçado, não tem nada contra o americano, povo, cidadão, é contra o sistema. Não, eu fui muito bem tratado todas as vezes que eu fui lá, na escola de engenharia. É diferente, o cidadão é uma coisa, o sistema é outra coisa. Eu fiz amigos lá, eu não tenho nenhuma reclamação contra o americano, povo, cidadão, nenhuma. Quando eu vejo o camarada, não tenho. Agora, o sistema tem a minha restrição, que pegou no meu pé a vida toda. Mas quando o Jobim foi lá, o Lula foi convidado, que a Hillary Clinton queria que assinasse o protocolo adicional ao Tratado de Não Proliferação. O protocolo adicional permitia que a agência internacional entrasse na sua casa, na casa dela, a qualquer momento e fizesse a inspeção. Aí o Jobim pediu que eu analisasse. Eu fui falar com o embaixador Santiago Guerreiro, que tinha feito o estudo. E o pessoal da Itamaraty muito bem preparado. Ele começou a dar uma explicação enorme. Eu falei que eles têm uma hierarquia que é parecida com a hierarquia militar, até tem equivalência, né? Ele era um posto acima. O embaixador, eu fiz uma pergunta, eu perguntei se eles iam assessorar o Lula para assinar o protocolo adicional, que era E ele começou a explicar. Eu falei, ô embaixador, o senhor deu tanta volta. Eu fui oficial de marinha. Ele falou, eu sei disso. Não, senhor, não. Antes de ir para a engenharia, eu viajei muito em navio que jogava. Era um destroyer. Nunca mareei. Agora o senhor está dando tanta volta nessa sua conversa que eu estou ficando mareado. Eu quero saber do senhor, sim, o senhor vai dizer para o presidente assinar ou não. Ele continuou falando, por favor, está depois do almoço, não obriga a fazer feio, uma tristeza que o senhor eu vou carregar para o resto da vida. Ele falou, sim, tem coragem de dizer que sim. Aí, quando o Jobim me perguntou, eu falei, olha, eu consultei quem está elaborando o relatório, infelizmente é assim. O senhor sabe a minha posição, que eu já tinha conversado com ele. Aí ele falou, olha, vai ver o intervalo, que a reunião deles é como se fosse um maracanãzinho, com um caixote no meio, envidraçado. Os presidentes ficavam no meio, entrava lá só o chanceler e o presidente. Então ficavam as autoridades de um lado e o pessoal da galera, que era o meu caso, do outro. Aí o Jobim, de manhã, falou, olha, vai haver um intervalo às 10 horas da manhã. Quando abrir a porta, sair, vou fazer um sinal, você vai lá, que eu quero que você converse com o presidente. Para minha surpresa, o Amorim, que é um cara nacionalista, ele perguntou ao Amorim, falou, olha, presidente, eu pedi ao meu pessoal que consultasse, 98% dos países é favorável. Acho que isso é um detalhe, é muito pouco para a gente remar contra a corrente. Isso é a opinião do Amorim. Aí o Lula, que já devia ter conversado com o Jobim, falou, Jobim, e você o que tem a dizer? Aí eu falei, presidente, pode ouvir o meu assessor? Eu falei, presidente, nós tínhamos levamos muito tempo para assinar o protocolo, o Tratado de Não Proliferação. Quando o presidente Fernando Henrique foi presidente, o Congresso aceitou, o senhor era deputado, o senhor votou favorável, ele falou assim, eu votei contra. Mas depois disso nós assinamos mais 2 tratados, quer dizer, não tem nenhum país que as instalações sejam mais inspecionadas que o Brasil. O que estão querendo agora é que qualquer empresa, qualquer casa de primo seu, seja a qualquer momento inspecionada por uma agência, sem mandato judicial. Isso eu não posso concordar com o nosso ministro, que é um detalhe, porque
o primeiro item da nossa Constituição é soberania. Se contraria o primeiro item da nossa Constituição, não é detalhe. Que quando contraria a Constituição, deixa de ser detalhe. Hoje tem uma piada inglesa que é imprópria, é que na Inglaterra a pederastia era proibida. O camarada, o gênio que decifrou a cifra da Marinha Americana, o chamado Código Enigma, ele era gay. Quando acabou a guerra, ele foi preso por ser gay, que é um absurdo, né? Aí ele se suicidou na cadeia. Então, uma piada que tem na Inglaterra, presidente, que antes era crime, depois passou a ser admitido, depois disso, né? E a piada que diz que seja obrigatório. Eu não tenho nada contra, mas mas também não quero que seja obrigatório. Aí o Lula falou, e eu? Aí o Jobim. Então, eu acho que é assinar isso, abrindo tudo. Aí o Jobim bateu nas costas e falou assim, poxa, olha, a piada inglesa foi perfeita para o presidente Lula entender, mas convenhamos que eu brinco. Mas só que o Amorim é um cara bojinho, ele não ficou com raiva de mim por isso, não. Depois ele foi ministro, ele não guardou ressentimento, não. Que foi o ministro levar mas agora, isso, eles viram que o cara que foi contra fui eu. Que nas reuniões, aqui dali pesou muito contra mim. Porque, poxa, eu fui processado por um relatório que eu fiz 1 ano antes de ir para a elétrica nuclear. Quer dizer, é um absurdo. Usaram aquilo como quer dizer, estava escrito. Estava escrito. Eu aceito. Na minha vida a gente tem que aceitar as coisas. Eu tenho 84 anos. É aquele negócio. Eu já estou na cabeceira da pista pronto para decolar quando o criador achar. Esse livro está escrito. Porque conta a história de como é que foi, mas exatamente, né? Não é contar a história baseada em opinião, é em fato. Tal dia se eu ouvi isso, tal dia que eu ouvi isso. Quer dizer, que a opinião, o Leonardo da Vinci dizia que as ideias são apenas vãs ideias se não forem demonstradas experimentalmente. E as opiniões são como as ideias, só têm validade se forem lastradas em fato. Então, o meu livro eu relato fatos. Correu tal data, isso assim, O advogado quer publicar porque ainda tem pessoas vivas que eu cito. Na realidade, eu escrevi enquanto estava preso, eu escrevi em cadernos. Porque me deram... nunca um cara teve preso tão isolado quanto eu fui. Foi 1 ano e meio, foi maior do que o do Lula. Aí eu escrevia em cadernos. Depois, quando eu fui solto, eu para conferir as datas, passei para o computador. Porque esse livro tem o seguinte, ele interessa para quem gosta de ciência e quem eventualmente gosta de marinha. Nem todos estão na marinha, que é uma grande parte do pessoal que está de marinha, está na marinha para não gosta da marinha, não se preocupa com defesa. Então é um público muito pequeno, não é um livro que vai ter uma circulação. É todo baseado em fatos. E eu acho que eu dei um colorido nele, que eu boto a história da engenharia nuclear da América do Sul, que eu tive... Uma vez eu comprei um livro num sebo em Buenos Aires, que é O Segredo Atômico, de Uebu, que dá o que ocorreu na Argentina, que foi um blefe danado também, né? E tem a minha amizade com ele, então eu dou um panorama da engenharia, a história da nuclear no mundo, mas um capítulozinho, o outro que ocorreu na América do Sul. Veja uma parte que é um pouco bibliográfica. Como é que minha vida, como é que eu nasci lá em Pernambuco, meu pai era lá. Eu cito um pouquinho, bem pouco da minha vida pessoal. E depois eu entro forte nos detalhes de quais foram as decisões. Cito, deixo claro a grande decisão, que eu na vida, isso você pode botar no artigo, nada mais fui que um dedicado cumpridor de missão. Só isso. Então, eu recebi a missão de desenvolver e quando eu recebi uma missão, eu procurava cumprir.
Foi o almirante Maximiano que com o Mirandado, me deu aquela missão. E eu me dediquei muito, porque a missão, se a gente acredita nela, ela fica fazendo parte da gente. E isso do engenheiro, então, o engenheiro passa a gostar do projeto. Isso é característica do engenheiro. O arquiteto, pô, você viu o Niemeyer, ele gostava daquilo que fazia. Em toda a profissão, mas por alguma coisa em arquitetura, engenharia, sei lá, talvez eu fale isso porque eu sou engenheiro e arquiteto naval, né? Eu tenho um projeto navio feito por arquiteto naval aqui que funciona e é invejado por algumas escolas navais do mundo. Aos engenheiros, eu digo o seguinte: vocês escolheram uma profissão formidável. É uma profissão que ela tem uma interferência com a vida da sociedade muito grande. Construindo pontes, construindo coisas, ela melhora a qualidade de vida coletiva. O médico cuida do cara individualmente, o engenheiro do progresso, da coletividade. Sem engenharia não tem progresso, não tem emprego. Então, ele atua, é uma forma diretamente da qualidade de vida. A gente tem que ter capacidade. Se a gente analisar, pegando a lição dos americanos, então, sistemas de armas, o Hamilton, que foi o segundo, depois da independência dos Estados Unidos, ele baixou uma lei que é o Buy American Act. Quer dizer, o governo americano não pode comprar coisas que não sejam fabricadas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tinha que ter um Buy Brazilian Act, porque isso abre espaço para os engenheiros. E eu não sei, engenharia para mim foram assim duas boias de salvação. Eu estava nas duas especialidades. Engenharia naval, que eu não estava satisfeito com aquilo que eu estava. E engenharia nuclear foi uma fugida, porque tinha sido preterido em engenharia. Mas eu trabalhei no Arsenal de Marinha com dois engenheiros fantásticos. Eu tenho saudade deles até hoje. Eles trabalhavam meio expedientes, porque davam um pouco logo depois da guerra, não davam bola para o engenheiro, aí aqueles dois ficavam, porque meio expediente dava a eles uma aposentadoriazinha, mas eles, de tarde, eles iam completar a vida deles. Mas foram dois grandes mestres. Então, eu não sei, se eu nascesse de novo, eu optaria por engenharia de novo, 1000 vezes eu nascesse.